Queridos, fica de pé comigo, você que se assentou, porque eu quero que vocês recebam alguém muito especial. Nós estamos nutrindo por ele assim, um carinho muito grande. De muitas pessoas que já passaram por aqui, as melhores deixaram conexões saudáveis para a nossa vida. Pastor Davi Josué esteve conosco nesse janeiro passado e ele nos apresentou a vida deste homem de Deus. Nós conversando, sabe aquele tipo de pessoa que 5 minutos é suficiente para você alinhar o seu coração? Pastor, mas por quê? É porque tem coisa que o Espírito testifica. Ele, a sua casa, tem sido assim de bênção para nós. Nós firmamos uma parceria, uma aliança pelo céu, pelos céus, e ele tem sido bênção na vida de muita gente nessa casa. O que ele está fazendo é algo que vai ecoar nos próximos anos nessa casa. Por quê, pastor? Porque ele tem sido um dos professores que está ministrando o curso teológico aqui na nossa casa. Ele tem sido esse instrumento de Deus para abençoar a nossa vida. Toda terça-feira é ele quem ministra as aulas do nosso Instituto Bíblico Ebenezer. Por quê, pastor? Porque vimos nele a capacidade de Deus e vimos nele a chama de Deus. É alguém que não tem vaidade nenhuma, não tem, sabe, nada, é gente boa, gente como a gente. E eu fico muito feliz. E hoje eu fiz o convite para que ele pudesse estar aqui, ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. Então eu quero que vocês recebam com muita alegria, gente, pastor Moisés. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele? Vem para cá, Moisés. Seja bem-vindo também. Nós amamos você, nós amamos a sua casa e tudo aquilo que você carrega, esse altar, ele agora está sob a sua responsabilidade, que Deus te use, tá bom? Fica à vontade, esse povo está aqui para ouvir o que Deus tem para dizer. E nós declaramos que o nosso amor pelo Moisés, o pastor Moisés, ele é... Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. Eu já amo essa casa, amo esse povo de Deus. Muito bom estarmos juntos. Fiquei muito feliz quando nosso pastor nos fez esse convite. Vindo dele não é nenhum convite, é uma convocação para estar aqui e aprove Deus tudo dar certo, né? Para que estivéssemos aqui nessa manhã. Estou muito feliz. Deus abençoe a vida do pastor. E é aquilo que ele disse, tem conexões que nós fazemos devido a muitas coisas, né? Tem amigos que nós temos desde a época da escola, né? Tem amigos que nós fazemos na faculdade, tem amigos que nós fazemos na rua onde nós moramos, no trabalho onde nós estamos. Mas existem amizades que não são conexões humanas, são da parte de Deus. E eu me sinto muito feliz de estar fazendo parte desse projeto do IB. Cadê os alunos? Dá um sinal aí com as mãos. São os alunos aí do IB, nossa turma, que está sendo bênção. Muito bom estarmos juntos. Eu sei que tem alguns irmãos que já concluíram, né? Estão só aguardando a parte agora do início do médio. Se o patrão liberar, né? Estaremos juntos aí na parte do médio também, no bacharel, para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Números, capítulo de número 9. Trago a paz dos irmãos da minha esposa, não pôde estar por alguns outros motivos. Os irmãos recebem a paz? Amém. Mas me faço muito bem acompanhado do meu amigo, fiel escudeiro, um homem que também Deus nos apresentou desde que chegamos aqui e tem sido uma bênção em nossas vidas, uma bênção para minha casa. Está aqui conosco Victor, obrigado pela sua presença, meu amigo. Vamos encontrar o Números, capítulo de número 9. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Diga amém. Amém. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no 2º ano da sua saída da terra do Egito, no 1º mês, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa ao seu tempo determinado. Diga, no tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, ao seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os estatutos. Diga comigo, segundo todos. Não, dá para melhorar. Diga, segundo todos os seus estatutos. Diga, segundo todos os seus requisitos.
a celebrareis. Poder se assentar, meu muito obrigado. Estamos falando sobre a Páscoa. E a Páscoa é um dos marcos na história, uma das celebrações mais antigas. Estamos falando de uma festa que já acontece há mais de 3.400 anos. Estamos falando de uma festa que é comemorada desde 1445 antes de Cristo. Então é uma festa que excede a sua importância, tem um valor único e simbólico incrível. E a Páscoa, ela trouxe a melhor notícia que o mundo já ouviu. A Páscoa trouxe a melhor notícia que o mundo já ouviu. E essa notícia, ela não veio de um palácio. Essa notícia, ela não veio da casa de Pilatos ou da casa de Herodes. Essa notícia, ela não veio de dentro do sinédrio. Essa notícia, ela veio de um sepulcro vazio. E a notícia é essa, que ele ressuscitou. Então essa notícia, ela veio e trouxe a paz que o mundo precisava. O apóstolo Pedro também, como também Paulo, vão dizer que se nós não acharmos que ele ressuscitou, a nossa fé, ela é vã. Porque a maior causa da nossa fé é que Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia daqueles que dormem. E nós vamos entender que ele é a nossa verdadeira Páscoa. Ele venceu a morte para nos garantir a vida. E se ele não tivesse ressuscitado dentre os mortos, a nossa fé seria vã. E o que é Páscoa? A palavra Páscoa, ela vem do original hebraico, que é Pessar. Diga, Pessar. Isso, essa palavra significa saltar, ir além da marca, como já foi ministrado aqui para nós. E que marca é essa? Essa marca que o anjo da morte, ou melhor dizendo, o anjo do Senhor, que iria passar ali no Egito, ele, ao ver a marca de sangue que estava no umbral da porta, ele iria saltar aquela casa e trazer o juízo para a casa que não estivesse com sangue no umbral daquela casa, daquela porta. Então nós vemos que essa marca de sangue, ela traz livramento. E como foi dito aqui na encenação, uma das perguntas mais claras que nós fazemos para esse contexto é: por que umbral da casa? Por que o sangue passar no umbral? E quando nós vamos para a arqueologia bíblica, principalmente para a egiptologia, nós vamos ver que um dos costumes dos egípcios daquela época era escrever o nome de cada membro da família no umbral daquela casa, quando ela estava sendo construída, e escrever também o nome dos deuses a qual eles estavam orando, rogando uma proteção e livramento. Então, na batente da porta, na entrada da casa dos egípcios, era visível você ver o nome deles escrito, o nome dos deuses a qual eles estavam cultuando, e uma oração pequena de livramento. Então, quando Deus manda dizer: vocês vão pegar o sangue e vão passar no umbral, a primeira lição que nós tiramos disso é que era para tampar o nome dos deuses com o sangue do Cordeiro. Como quem diz: o livramento que eu vou proporcionar para vocês não vai ser de nenhum outro Deus, vai ser através do meu sangue. Aquilo que vocês irão alcançar vai ser algo diferente. E a segunda lição que nós tiramos disso é que o sangue na pedra, ele vem também para trazer uma mensagem que é algo que vai durar para sempre. Porque um outro costume dos egípcios é que até hoje nós temos os hieroglíficos desenhados em pedras, passando a mensagem que aquilo seria levado de uma forma perpétua. E Deus pega essa mensagem, ressignifica, trazendo isso para a Páscoa, dizendo: vocês vão fazer isso e vão celebrar com um estatuto perpétuo. Mas para frente Jesus vem ressignificando a Páscoa, dizendo que ele era o Cordeiro. E ele vem dizendo: vocês vão fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então o sangue no umbral era para cobrir o nome dos outros deuses, e para que eles entendessem que aquilo que eles iriam fazer agora seria feito para sempre, para eles se lembrarem do sacrifício, da libertação e da salvação que eles alcançaram através do sangue daquele Cordeiro. E o Pessah é a primeira das 7 Páscoas que nós conhecemos, mais conhecidas dentro do cenário judaico. E a primeira delas é justamente a Páscoa, que é o Pessah. A segunda festa é o Matzot. Diga assim comigo: Matzot.
Isso, essa é a festa dos pães asmos. Depois da festa dos pães asmos, nós temos a festa de Bicurim. Diga Bicurim. Não, mais forte, diga Bicurim. Essa é a festa das primícias, a terceira festa. A quarta festa judaica é a festa que nós conhecemos como Pentecostes, mas dentro do hebraico é Shavuot. Diga Shavuot. Isso, a festa das semanas. A quinta festa é a festa do Teruá, que é a festa das trombetas. Diga Teruá. A sexta festa é a festa do perdão, da expiação, é o dia do perdão. Diga Yom Kippur. E a sétima festa judaica é o Sukkot. Diga Sukkot. Essas são as 7 festas judaicas. O Sukkot é a festa do tabernáculo. E o Pessah é a primeira que abre e a mais importante de todas essas 7. E os elementos da Páscoa, como nós vimos aqui sendo retratados, é o cordeiro, os pães asmos, né? O pães asmos sem fermento, e também as ervas amargas, como foi dito aqui, retratado por aquele ator. Qual é o nome dele? Que estava aqui, o protagonista da peça? Maurício, que ator, que personalidade. Eu estava falando com o Vitor, o menino tem muita personalidade. Eu esqueci o texto, como é que é o texto? E agora, que palavra que é? Ele não tem vergonha, isso é muito bom. É algo que eu demorei muito tempo para poder alcançar, e ele já está dando show com isso. Então, como foi retratado aqui, você já conhece os pães asmos sem fermento, porque o fermento é levedura, simboliza o pecado. E também a preparação da Páscoa era um pão sem fermento, para que seja uma preparação rápida. Porque Deus vem dizendo em Êxodo capítulo de número 12, falando: olha, vocês vão comer rapidamente, apressadamente. Vocês vão comer com sandálias nos pés, com cajado na mão, porque quando vocês terminarem vai ter livramento. Quando vocês terminarem vai ter livramento. Quando vocês terminarem de comer, vai ter uma estação nova sobre a vida de vocês. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: depois da Páscoa tem livramento para a sua vida. Diga com força, diga: depois da Páscoa tem uma estação nova da parte de Deus para a sua vida. E essa era a principal mensagem. Era a principal mensagem da Páscoa. Eles participaram, saíram apressadamente. Só que quando nós vemos a Páscoa através do Novo Testamento, da Nova Aliança, nós vemos Jesus trazendo um significado diferente. Nós vemos que a Páscoa que era celebrada no Antigo Testamento apontava para a Páscoa que seria novo. Nós vemos que a Páscoa do Antigo Testamento era um tipo da Páscoa do Novo Testamento. Jesus, ele é o Cordeiro Pascual. Nós vemos que o próprio apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, vai dizer isso. Nós vemos que quando Jesus vai chegar para ser batizado, no início do seu ministério, João o Batista, Batista não é um sobrenome, mas sim a sua função, porque ele batizava. Vai dizer que quando Jesus aponta ali à beira do Rio Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é a nossa Páscoa. Então quando nós nos alimentamos do pão, quando ele disse em João capítulo de número 13, o pão simboliza o seu corpo. Quando nos alimentamos do cálice, de um sumo de uva, aquele cálice ele simboliza o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Então aquele sacrifício, aquilo que eles estavam comemorando lá atrás, na época de Moisés, já apontava para a aliança e para a função de Cristo no Novo Testamento, para o sacrifício dele. Então ele é o nosso Cordeiro. Diga: Jesus é o meu Cordeiro Pascual. E tendo isso em função, tendo isso em mente, tendo também em mente aquilo que diz em Apocalipse, que ele é o Cordeiro morto desde, vamos lá, ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então foi Jesus que simbolizava aquele Cordeiro que foi morto no Éden, para poder cobrir os pecados de Adão e Eva, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Nós lembramos da história de Adão e Eva, nós voltamos lá para Gênesis capítulo de número 3. Adão pecou no jardim. Aonde Adão pecou? E foi no jardim que ele encontrou a graça de Deus. Porque no ambiente onde você alcança o pecado, é naquele ambiente que você vai alcançar a graça de Deus. Você não precisa se deslocar, ir para um outro lugar. Você não precisa
pequei hoje e quando chegar no domingo eu vou pedir perdão. Não, não, não. É naquele mesmo ambiente que você pode alcançar a graça de Deus. E Deus vai se encontrar com Adão sempre na viração do dia. Lembra disso? Na viração do dia ele iria lá. Coloque para nós, por favor, Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8. Gênesis capítulo 3, versículo de número 8. Deus estava para se encontrar com Adão na viração do dia. Mas Adão pecou e a Bíblia vai dizer que ele se escondeu. Mas na viração do dia, Deus estava procurando ele. Mas a Bíblia vai dizer que eles ouviram a voz de Deus que passeava pelo jardim na viração do dia. E eles se esconderam, Adão e a sua mulher, da presença do Senhor entre as árvores. Mas no mesmo horário, na viração do dia, Deus foi procurá-los. E acontece todo o cenário, todo aquele discurso que você já sabe. Adão, ao invés de assumir o erro, ele aponta. A mulher, ao invés de assumir o erro, ela também aponta. Não sobrou ninguém para a serpente apontar. Então os três receberam uma punição e um juízo da parte de Deus. Mas o que é interessante aqui é que foi à tarde que Deus foi lá. Foi à tarde que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo para cobrir a nudez. Diga, foi pela tarde. Diga mais forte, foi pela tarde. Coloque para nós Êxodo capítulo 12, por favor. Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 6. E guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel vai sacrificar mesmo livro de Êxodo, capítulo de número 29, por favor, Êxodo 29, o versículo 38 e o 39. Êxodo 29, capítulo 29, versículo de número 38 e 39. Isto, pois, é o que ofereceis sobre o altar: 2 cordeiros, um cada dia continuamente. O cordeiro oferecerás pela... Vamos lá? O cordeiro oferecerás pela... E o outro oferecerás pela... Essa expressão manhã e tarde é na primeira vigília da manhã, ou seja, entre 6 da manhã e 9 da manhã. E a expressão tarde aí é na última vigília do dia, ou seja, das 15 da tarde até as 16 da tarde. E tudo isso apontava para o nosso cordeiro, que é quem? Jesus. Quando nós vamos para Marcos, capítulo de número 15, por favor, Marcos, capítulo de número 15, o versículo de número 1 diz: e logo ao amanhecer, os principais sacerdotes com os anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram um conselho, amarrando Jesus, o levaram para entregarem a Pilatos. Ou seja, o primeiro cordeiro da manhã já estava sendo entregue. E quando nós vamos para o mesmo capítulo, no versículo de número 15, Marcos 15, 15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e açoitado a Jesus, o entregou para ser crucificado, dentro do mesmo período. Agora, quando nós vamos para o versículo 25, do mesmo capítulo, Marcos 15, 25, nós temos: e era a hora terceira, e eles o crucificaram. Então ele é o cordeiro que foi entregue pela manhã, e ele também é o cordeiro que foi entregue à tarde. Ele é o sacrifício perfeito. Apocalipse, por favor, capítulo de número 21, versículo de número 6. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 6. E disse mais: está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça darei da fonte da água da vida. Ele é o cordeiro que é morto, entregue pela manhã, e ele é o cordeiro da tarde. Ele é o sacrifício completo, perfeito para minha e para a sua vida. Ele é aquele que vai saciar a nossa necessidade. Ele é o nosso cordeiro. Vamos lá, Números capítulo de número 9. Tem esse texto aberto aí na sua Bíblia, versículo de número 1. Vai dizer para nós: e falou o Senhor a Moisés no deserto. Números 9, capítulo 9, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés no deserto. Isso é tão lindo que eu aprendo com isso, que quando eu começo a me relacionar com Deus, não existe um ambiente que eu não esteja e a voz dele também não esteja. Porque aonde eu estiver, se eu me relaciono com Deus, a voz dele vai me alcançar independente do lugar aonde eu estiver.
Se você se relaciona com Deus, não importa o ambiente geográfico ou espiritual que você esteja, a voz do Senhor está ao seu alcance. Não importa onde você estiver, a voz do Senhor está ao seu alcance. Na Babilônia, enquanto alguns estavam, quando diz Salmos, 137, dizendo: como nós vamos adorar a Deus na Babilônia? No mesmo contexto estava o profeta Ezequiel olhando para o alto, como diz Salmos 121, olhando para o alto, que é de onde virá o meu socorro. Então, quantos outros sacerdotes e levitas, assim como era Ezequiel antes do ofício profético, estavam dizendo: não vamos adorar na Babilônia. Como adoraremos na Babilônia? A Bíblia vai dizer que Ezequiel estava olhando para o alto, e no capítulo 1 vai dizer que o céu se abriu e a voz do Senhor veio diretamente a ele, porque ele sabia que independente do lugar onde ele estava, a voz do Senhor também estava. Quem tem relacionamento com Deus não depende de ambiente para ouvir a voz dele. Quem tem relacionamento com Deus verdadeiro, não importa onde ele estiver, a voz do Senhor estará também. O texto vai continuar dizendo, como nós vimos aqui no versículo de número 2, a Páscoa vocês vão celebrar no seu tempo determinado. Não existem desculpas para celebrar. Deus disse: a minha expectativa, como nós lemos com calma no capítulo 12, se você ler com calma o capítulo 12 de Êxodo, você vai ver que a expectativa de Deus era que eles celebrassem a Páscoa no próximo ano, já na terra de Canaã. Só que esse um ano após foi tão difícil, tão turbulento, que eles ainda permanecem no deserto. Mas Deus disse: a minha palavra lá no Egito seria que vocês celebrariam todo o ano, por estatuto perpétuo. Por estatuto perpétuo. Então, mesmo após a desobediência, mesmo após a murmuração e a incredulidade dos judeus, dos hebreus que ali estavam, eles mesmo assim iriam celebrar a Páscoa no deserto. Por quê? Porque era estatuto perpétuo. Era algo que não poderia ser mudado. Eles poderiam dizer: ah, Moisés, mas nós estamos no deserto. Mesmo assim, a ordenança de Deus é que para que celebrássemos a Páscoa mesmo no deserto. Por quê? Porque o cordeiro seria morto aonde? Dentro de casa. Diga comigo: o cordeiro seria morto dentro de casa. O deserto está do lado de fora, não dentro de casa. A vida seca, ou melhor dizendo, o ambiente sem vida, infrutífero, estava do lado de fora, mas do lado de dentro estava um cordeiro morto. Então, do lado de fora, nada que acontece do lado de fora pode influenciar o que acontece do lado de dentro. Não é porque você está num deserto que dentro da sua casa também tem que ser um deserto, não. Mesmo no deserto, o cordeiro dentro da sua casa pode mudar todo o contexto. Mesmo dentro de um deserto, o cordeiro morto dentro da sua casa pode mudar a sua história. Então, geograficamente você pode estar no deserto, aleluia. Geograficamente você pode estar no deserto, mas dentro da tua casa tem vida, porque tem cordeiro morto do lado de dentro. Do lado de fora não tem vida, do lado de fora é uma terra seca, mas do lado de dentro tem provisão de Deus para a tua casa. Então não deixe, escute isso. Não deixe que o ambiente onde você está influencie o que acontece dentro da sua casa. Hoje é Páscoa. Essa notícia tem que alegrar a tua casa. Ele vive, ele está vivo. Como diz o louvor, Allan Kardec morreu, mas ele está vivo. Buda morreu, mas ele está vivo. Servirmos a um Deus que está vivo. Aleluia. Então o que acontece do lado de fora não pode influenciar aquilo que acontece do lado de dentro. Não deixe o que acontece do lado de fora influenciar a sua vida conjugal. Não deixe o que está do lado de fora influenciar a sua vida familiar com seus filhos, com seus pais. Não deixe o que está do lado de fora atrapalhar o seu devocional. Talvez você está agora lembrando: meu Deus, já tem semanas que eu não oro pelo que está acontecendo do lado de fora. Mas não deixe o que acontece do lado de fora influenciar o que está dentro de você.
Porque o que está dentro de você é um cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E não importa se você está no deserto, porque dentro da sua casa tem vida, dentro da sua casa tem sangue, dentro da tua casa tem salvação, dentro da tua casa tem paz, dentro da sua casa tem alegria. É um seu tempo determinado. A tempestade estava do lado de fora do barco, mas quem estava dormindo no barco? Jesus. Os discípulos, com medo com aquilo que estava do lado de fora, eles se esqueceram quem estava dentro. Às vezes o inimigo levanta tempestades tão grandes nas nossas vidas, mas é para fazer você se esquecer de quem já está do lado de dentro. Porque o diabo não tem o poder de tirar Jesus do teu barco, mas ele tem um poder de fazer você se esquecer que ele está do seu lado. Então não deixe esquecer a tempestade do lado de fora. Não deixe a tempestade do lado de fora te fazer esquecer que Jesus está do seu lado no barco. Desperta ele, fala com ele, porque talvez já tem tanto tempo que você não está falando com ele, que você acha que ele está dormindo, mas ele não está. Ele está só esperando você chamar ele. Ele está só esperando você acordar de madrugada e ter um tete a tete com ele. Ele está só esperando você chegar e falar: Jesus, olha o que está acontecendo. Por quê? Porque o cordeiro está do lado de dentro e não do lado de fora. O cordeiro está do lado de dentro. Não deixe o inimigo te distrair disso. Aleluia. Nós vemos que a presença de Deus no Antigo Testamento, ela era denotada através de uma arca. Essa arca ficou na casa de um homem chamado Abinadab por 20 anos. 20 anos. Os seus filhos cresceram com a arca dentro de casa, mas não conseguiram aproveitar a presença. Tem pessoas que já estão aqui há 10, 15, 20, 30 anos, mas ainda não conseguiram extrair nada da presença do Cordeiro dentro da casa. Aí a Bíblia vai dizer que um homem chamado Obed, da região de Edom, vai ter a arca do Senhor dentro da sua casa. Por 20 anos não, por 15 não, por 10 anos, metade também não, por 5 não, por 1 ano, muito menos, 3 meses. Mas por 3 meses que ele aproveitou a arca, a presença do Cordeiro dentro, o texto vai dizer que a presença abençoou não somente ele, mas tudo aquilo que ele tinha. Porque quando eu entendo que o Cordeiro está do lado de dentro, e eu não sou influenciado pelo que acontece do lado de fora, Deus tem bênçãos para mim e para a sua vida. Deus tem coisas extraordinárias ao nosso alcance. Diga graças a Deus. Não levante suas mãos aos céus e diga graças a Deus. Agora bata no peito e diga: o Cordeiro está dentro. O Cordeiro está dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Aleluia. E ele vai dizer, vamos para o cerne dessa mensagem, versículo 3. Vai dizer: segundo todos os seus estatutos. Segundo todos os seus ritos. Uma redundância que Deus ama fazer para nos inculcar a mente, para que nós venhamos nos lembrar de que nada pode ficar do lado de fora. Nenhuma vírgula pode deixar de ser cumprida nessa Páscoa. E quais são esses estatutos, Moisés? Quais são esses mandamentos? Vamos lá, capítulo 12 do livro de Shemot, o livro de Êxodo, capítulo de número 12. Vamos nos entender uma parte desses estatutos. Capítulo 12, verso 9. Êxodo capítulo 12, verso de número 9. Êxodo, querido, por favor. Êxodo capítulo 12, verso de número 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. Comerás a sua cabeça, diga cabeça. Não, mais forte, diga cabeça. Comerás os seus pés, diga pés. E com a sua fissura, diga fissura. Então é para comer o cordeiro por completo. Um dos pontos dos estatutos, um dos pontos da lei que mandava se alimentar do cordeiro, não é daquilo que eu mais gosto.
Porque para quem conhece, a gente já ia pegar a costela, limpar metade do osso, pegar aquela parte, dobrar com um barbante no final. Meu Deus, e com ervas amargas. Nossa, os argentinos sabem fazer isso de mão cheia, fazer um carré de cordeiro. A gente já ia para a costela, a gente já ia procurar a coxa, a picanha, mas não é só aquilo que eu quero, é o cordeiro por completo. O que nos diferencia, o que diferencia a mim e você daqueles que só amam Jesus, que só gostam de Jesus, é isso. Porque os que gostam de Jesus, eles pegam a parte que os interessa. Eles pegam para si a parte que eles gostam. Não, Jesus é amor. Não, isso aqui pode, porque Jesus ama todos. Não, porque Jesus é lindo, é maravilhoso. Mas esse mesmo Jesus, ele disse: o Pai ninguém a julga. Ele deu o poder para mim de... Então o juiz do juízo final será esse cordeiro lindo, que é amor. Ele vai olhar para minha cara e vai falar: sai daqui porque eu nem sei quem você é. Esse é o cordeiro que pode olhar não só para minha, tá? Mas para a tua cara também. E vai poder dizer: eu sou tudo isso que você está falando, mas quem é você? Porque você me usou, mas não teve um relacionamento comigo. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E o verbo conhecer ali dentro do grego é koinonia, é ter um relacionamento, é sentar à mesa, é saber a minha história, eu saber a história dele, é ele saber o que eu preciso, é eu saber o que ele requer de mim, é um relacionamento. Então não adianta saber quem é, eu devo conhecer. É como eu disse isso numa aula, se não me falha a memória, às vezes nós temos até aquele ditado: você conhece fulano? Não, eu não conheço, mas sei quem é. Não separamos isso? Não, olha, eu não conheço, mas sei quem é. Eu não sei o sobrenome, não sei a data de aniversário, não sei mais nenhuma informação, mas eu sei quem é a pessoa. Jesus também faz essa diferença. Ele vai separar quem conhece ele. Vinde, benditos de meu Pai. Quem sabe quem ele é? Apartai-vos de mim. Mateus capítulo 25, ele vai colocar os bodes de um lado e as ovelhas de outro lado. E é engraçado que ele coloca as ovelhas do lado direito e os esquerdas, os bodes. Vamos lá então. Cuidado, esquerdista. Seu lado já está preparado já. Seu lado já está. Eu não sou bolsonarista não, tá? Só para deixar bem claro. Mas eu sou de direita. E Jesus também é, né? Ele vai separar. Tá lá, a Bíblia fala de tudo. A Bíblia fala de tudo. Vamos lá. Então, Jesus requer que nós venhamos participar de tudo. É ter Ele por completo. É ter aquilo que nós gostamos e aquilo que nós precisamos gostar. Não é só o carré de cordeiro. É a cabeça, os pés e a fissura, ou as entranhas, dependendo da versão da sua Bíblia. E isso traz lições fantásticas. Porque as fissuras, vamos começar de trás para frente. As fissuras é aquilo que tem dentro. Diga, as fissuras é aquilo que tem dentro. Então, se eu tenho que me alimentar de cordeiro por uma forma completa, eu tenho que me alimentar daquilo que tem dentro dele e passar aquilo para dentro de mim. Então a fissura do cordeiro é ter o que ele tem dentro, ter também isso dentro de mim. João capítulo 6, vamos lá. João capítulo de número 6, versículo de número 53. João capítulo 6, versículo de número 53. Nós vamos entender que aquilo que está dentro de Cristo também tem que estar dentro de mim. E Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permanece em mim e eu. Então é isso. Comer as fissuras do cordeiro é ter o que tem dentro dele e também ter dentro de mim. Gálatas capítulo de número 2, o texto você já conhece, o versículo 20, o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em... É isso. E ele diz: você vai comer os pés do cordeiro.
Primeira Epístola de João, capítulo de número 2. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 6. Vamos entender o que temos que fazer, o que proporciona para nós. A primeira epístola, aquele que tem um número 1 antes do nome João. Ou o I também, talvez. Vem para o I, exatamente, vem para o I. Quem está na mídia aí? Qual é o teu nome, meu amigo? Kaique, vem para o IB, Kaique. Obrigado, meu querido, obrigado. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Efésios 5, por favor, Kaique. Capítulo 5, versículo de número 1 e 2 de Efésios. Nós vamos entender que eu tenho que participar e comer os pés. Por quê? Porque tem ambiente que Jesus não vai e eu também não devo ir. Mas tem ambientes que ele vai e ele espera também que nós venhamos ir. Sede, pois, imitadores de quem? De Deus, como filhos amados. O 2, por favor. E andai como Cristo também andou. Eu tenho que viver como ele viveu. Agora a primeira epístola de Pedro, por favor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 21. Primeira epístola de Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplos, para que sigais as suas. Então comer os pés do Cordeiro é eu ter acesso ao chamado de Jesus na minha vida. Eu só descubro o chamado de Deus para a minha vida. Eu só descubro aonde Deus quer me levar quando eu tenho acesso ao Cordeiro por completo. E ele vai dizer, comei também a cabeça do Cordeiro, o cérebro do Cordeiro, para que você pense como Cordeiro. Então é comer as vísceras para ter o que tem dentro do Cordeiro dentro de mim. É comer os pés para caminhar como um Cordeiro. E é comer também a cabeça para pensar como um Cordeiro. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 16. Esse texto é lindo. 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então nós temos através da Páscoa, da ceia, o acesso a ter em nós a mente de Jesus. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Buscai as coisas que são de cima. É pensar nele, é buscar as coisas que ele busca. É pensar como ele pensa. Comer a cabeça do Cordeiro é isso, é pensar como ele pensa. E no nosso cérebro está a sede das nossas emoções. No nosso cérebro está a sede das nossas emoções. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Coloque esse texto, vamos adorar a Deus através desse texto. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo espera de mim e de você é que haja o mesmo sentimento. E o sentimento não provém daqui não, porque enganoso é o coração do homem. Mas o nosso sentimento provém daqui, é um sentimento racional. É um amor racional, é uma caridade racional. É um perdão racional e não humano. Aleluia. Então é caminhar como o Cordeiro, é pensar como o Cordeiro, é ter o Cordeiro dentro de mim e não só aquilo que eu quero. Porque se não for para participar de uma forma completa, não participa. Se for para adorar de qualquer jeito, não adore não. Se for para entregar de qualquer jeito, não entregue. Eu sei que esse costume vem dos nossos pais, dos nossos avós. Olha, eu estou entregando para Deus aqui. Tá simples. Tá mais ou menos. Mas é para Deus, né? Deus recebe. Ele não recebe. Malaquias, ele vai instruir os seus adoradores, os sacerdotes e os levitas, que estavam oferecendo um pão podre para ele, que estavam oferecendo um cordeiro totalmente cheio de mácula e defeitos para ele. Ele olha para os seus adoradores e diz: pega isso que vocês estão me oferecendo,
Ofereça para o príncipe de vocês, para o governador de vocês. Veja se ele vai ter agrado de vocês. Ele não vai aceitar e vocês esperam que eu aceite. Talvez o nosso culto está sendo manchado porque eu acho que Deus vai receber algo e Ele não vai receber. E aquela verdade que o nosso Cristo disse para aquela mulher à beira do poço ecoa até hoje. Vocês estão adorando quem vocês não conhecem. E Ele disse através do profeta: o meu povo padece falta de conhecimento. Mas graças a Deus, mais forte diga graças a Deus, Ele se manifestou e se manifestou em carne para que nós possamos entender o teu chamado, para que nós possamos entender o seu sacrifício e entender que eu não devo participar daquilo que eu quero, mas sim de tudo, é por completo, é todos os seus estatutos, todos os seus requisitos. E o que é interessante para nós encerrarmos é que depois da Páscoa, depois desse capítulo 9 de Números, nós vamos ter uma nova direção. Diga, uma nova direção. Porque no versículo de número 15, 9 e 15 de Números, vai dizer que eles iriam levantar o tabernáculo e iriam partir, sendo guiados por uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite, para que eles pudessem caminhar. Então eles teriam uma nova direção. Depois da Páscoa tem uma nova direção para mim e para a sua vida. Eu não sei qual é a sua expectativa para essa semana, mas instruído pelo Espírito Santo, eu quero profetizar na sua vida nessa manhã. E se você quiser receber, levante a tua mão. Porque depois da Páscoa, depois de hoje, Deus tem uma direção nova para a tua casa. Deus tem uma direção nova para os teus negócios. Deus tem uma direção nova para a tua vida espiritual e para a tua casa. Quantos creem nisso, recebe, aplauda o nome do Senhor por essa palavra. Ele tem uma direção nova. É depois da Páscoa. Então tenha expectativa, porque o novo de Deus está chegando para mim aí, para a sua vida. E sabe o que é lindo? É que mesmo naquela época tinha alguns pastores que se perdiam no meio do caminho. Mas o capítulo 9, versículo de número 21 vai dizer, olha a misericórdia, olha a graça, que outras vezes a nuvem ficava desde tarde até a manhã, e quando ela se alcançava pela manhã, então eles partiram. A nuvem, quando ela era alcançada, só então eles partiam. Deus está esperando você chegar para que nós possamos partir juntos. Você está entendendo essa referência? A graça dele é tão linda que ele está esperando você chegar para que nós possamos partir juntos. Por quê? Porque a trombeta de reunião e a trombeta de partida está no capítulo seguinte. Ou seja, o arrebatamento está próximo, é no próximo capítulo. Mas o que ele quer é esperar você chegar para que possamos todos, aleluia, para que possamos todos partir juntos. E essa nuvem de glória, ela traz duas coisas para nós encerrarmos. Duas coisas. A primeira é direção, diga direção. A primeira é direção, diga direção. A nuvem de glória, ela traz direção para minha e para a sua vida. A nuvem de glória traz direção para minha e para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não saia antes da nuvem de glória sair. Não escolha um caminho se Deus não trilhou esse caminho antes de você. Não se locomova, não leve a sua casa por um caminho onde a nuvem de glória não está conduzindo. Porque um homem lá atrás, na época dos juízes, fez isso, chamado de Elimeleque. Foi para as campinas do Moabe. Deus mandou? Não. Deus deu direção? Não. Deus respondeu? Não. Ele também orou? Não, mas ele foi. Achando que iria encontrar pão, ele encontrou a morte. Não só dele, porque quando eu tomo uma direção errada dentro da minha casa, os meus filhos colhem isso também. Morreu seus 2 filhos, Malom e Quilion. Ele deixou sua mulher e 2 noras, a ponto de mendigar pão, por causa de uma decisão errada. Não se locomova se as nuvens dos céus não te deram uma direção. Eu vou voltar para o Brasil. A nuvem te deu direção de ir?
vou ir para a Bélgica, eu vou ir para a França. Mas que Deus que está guiando os seus passos? É Mamon? Ou é o Deus que te chamou? Se Ele mandou ficar, fica. Se Ele te trouxe aqui, permaneça na presença dEle. Só saia se a nuvem do Senhor te der uma direção. A segunda coisa que essa nuvem me proporciona, versículo 17. E por favor, se coloque de pé. A segunda coisa que a nuvem me proporciona, o 17, por favor. Mas sempre que a nuvem se alcançava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, ou seja, eles seguiam. No lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Então a segunda coisa que a nuvem da presença de Deus vai me proporcionar, a segunda coisa que depois da Páscoa Deus vai proporcionar para mim e para a sua vida, é o momento de nós pararmos. Deus entende as suas limitações. Deus sabe até onde você pode ir. Ah, mas está cansativo, Moisés. Mas se a nuvem caminhou, continua caminhando, porque fiel é aquele que te chamou. Porque quando você diz que está fraco, é aí que Ele se manifesta e te dá força. Não é velocidade, não. É abundante, sempre constante na obra do Senhor. É de uma forma gradativa, não é a velocidade que importa, é a constância que importa. Então depois da Páscoa Ele tem direção, diga, Ele tem direção para mim depois da Páscoa. Não, mais forte, diga, Ele tem direção para mim depois da Páscoa. E a segunda coisa que Ele tem para você, é o momento de você parar. Porque vai chegar um momento em que Ele vai olhar para você e vai dizer, olha, é aqui que eu queria te trazer. Ah, então a minha história vai terminar aqui? Talvez não. Mas agora é o momento de parar e armar tendas. Agora é o momento de parar e falar e ficar quieto. Não, é aqui que Deus me trouxe. É aqui que eu vou ficar. E eu só vou sair quando a nuvem sair. Se a nuvem não sair, então não é tempo de arrumar mala. Deus está desfazendo malas hoje, pastor. Deus está desfazendo malas nessa Páscoa. Porque tem pessoas que já conversaram para procurar o Senhor nessa semana, dizendo, nós estamos indo embora. Mas Deus está desfazendo malas, e as pessoas vão te procurar e vão dizer, nós iríamos, mas nós vamos armar as nossas tendas, porque Deus nos pediu para ficar. Aleluia, esse é o Deus ao qual nós servimos. É um Deus que vai além daquilo que nós imaginamos. Que essa palavra possa ficar no seu coração. Que você possa entender que Deus Ele tem direção para a sua vida. Que as coisas não acabam na Páscoa. Não, não, não. Porque mesmo depois da Páscoa, Paulo vai falar que ele ficou 40 dias aparecendo para muitas pessoas. Então depois da Páscoa vai ter visão dos céus para a sua vida. Depois da Páscoa tem uma direção nova para a tua casa. Depois da Páscoa tem um cuidado de Deus para a tua vida todo especial. Mas isso é só para aqueles que participam da obra por completo, evangelista. É para aqueles que participam da obra por completo. Eu não tenho que me alimentar do cordeiro só daquilo que eu quero. É dos pés, para que eu caminhe como ele caminhou. É das vísceras e das entranhas, para que aquilo que estava dentro de Jesus possa estar dentro de mim. E é também da mente do cordeiro, para que eu possa pensar e ter os mesmos sentimentos que ele teve. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, estamos na Tua presença nesta manhã, nesse início de tarde. Entendemos que o Senhor é o sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula. Como João disse, o seu primo falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós entendemos que o Senhor é o sacrifício da manhã e também da tarde. Como o Senhor mesmo disse em Apocalipse, que o Senhor é o começo e o fim, o alfa e o ômega, aquele que abre, aquele que fecha, aquele que está do lado de dentro das nossas vidas. Mas nós entendemos que tudo isso nós só alcançamos quando participamos de uma obra por completa. Nós entendemos que nós só alcançamos isso quando tem o que estava dentro do Senhor dentro de nós. Quando nós nos alimentamos dos seus pés, para pisarmos aonde o Senhor pisou antes. Quando nós nos alimentamos do cérebro, da mente, para que haja em nós
o mesmo sentimento que houve no Senhor. Nós entendemos pela Tua palavra nesta manhã que maior é o que está em nós, que maior é o que está dentro da nossa casa do que o que está do lado de fora. Pela Tua palavra nós entendemos, Senhor, que o contexto do lado de fora não muda o cordeiro morto do lado de dentro, e que é pelo contrário, é o que há dentro da minha casa que vai mudar o que está acontecendo do lado de fora. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã, início de tarde de Páscoa, nós entendemos que o Teu sacrifício é perfeito, que o Teu amor é perfeito, e o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor não só nos deu um dia maravilhoso, mas o Senhor vai nos dar uma semana de expectativas, porque depois da Páscoa teve direção, depois da Páscoa teve cuidado, depois da Páscoa teve ajuntamento e teve partida. Estamos juntos aqui, prontos para partirmos com o Senhor na glória, prontos para, como disse o apóstolo Paulo, nos encontrarmos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus.